Começando agora mais um Se Liga, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje, 23 de junho de 2025, a gente vai mergulhar em alguns temas quentes. Vamos dar uma olhada na tensão global com ataques dos Estados Unidos ao Irã e como isso bate aqui no Brasil. Também no cenário econômico nosso, né, essa briga entre inflação e juros. E ainda, claro, as tendências de tecnologia que estão vindo por aí e um giro pelo mundo da cultura, futebol, celebridades. Enfim, tem bastante coisa. Vamos lá. Começando então pela geopolítica. No dia 21 de junho, tivemos notícias de ataques americanos a instalações nucleares iranianas. Usaram até aquelas bombas bunker busters, né? Isso. E o Irã confirmou os ataques, mas disse que não houve danos sérios ao programa nuclear deles. Só que o interessante mesmo foi a repercussão aqui no Brasil. Como assim? Foi, assim, uma divisão clara e imediata. O governo Lula condenou na hora. Falou em violação de soberania, direito internacional. Certo. Já o ex-presidente Bolsonaro foi na linha oposta. Apoiou a ação, se alinhando, com Trump, Netanyahu, e até usou isso para falar de um reequilíbrio de poderes aqui dentro. Interessante essa conexão. Pois é, mostra bem como uma crise externa acaba, jogando gasolina na fogueira da polarização política interna. E essa história de reequilíbrio de poderes que você mencionou tem a ver com a movimentação do Partido Liberal, o PL? O Bolsonaro articulando bancada no Senado? Exatamente. Ele está com essa missão de formar uma bancada forte, falando em democracia de verdade, até mencionando impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Nossa. E levaram críticas ao Supremo para os Estados Unidos também, né? Chamando de repressão transnacional. Sim. Olhando de uma forma mais ampla, parece ser uma estratégia de longo prazo da direita para tentar mudar a balança do poder, sabe? Fortalecer o legislativo e contestar o judiciário. Entendi. Isso pode gerar bastante instabilidade, né? Sem dúvida. Uma instabilidade institucional que pode continuar por um bom tempo. E tudo isso num cenário econômico, bom, complicado. Saiu hoje, o dia 23, o relatório Focus. A expectativa para a inflação, para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, até deu uma reduzida. Sim, uma leve melhora na projeção do IPCA. Mas, ao mesmo tempo, o Banco Central foi lá e subiu a taxa Selic para 15% ao ano. Como é que a gente entende isso? Olha, é o dilema clássico da política monetária, né? O Banco Central parece muito focado em ancorar as expectativas de inflação lá na frente, mesmo que agora tenha um sinalzinho melhor. Mas 15% é alto, freia a economia. Com certeza, freia a economia, encarece o crédito. A indústria, por exemplo, está reclamando bastante. Não só dos juros, mas de outras coisas, tipo mudanças no imposto sobre operações financeiras, o IOF, pedem corte de gastos. É uma tensão clara, né? Entre controlar a inflação e estimular o crescimento. Exato. E olha que o Fundo Monetário Internacional até melhorou um pouco a projeção do nosso produto interno bruto para 2,3%, mas fez o alerta. Juros altos e incerteza preocupam. Faz todo sentido. E essa incerteza global está ligada diretamente à geopolítica que a gente começou falando. Voltando lá para o Irã. A Agência Internacional de Energia Atômica está falando em danos significativos em Fordow. Potencialmente significativos. O problema é que eles não conseguem inspecionar o local para confirmar. Isso aumenta muita preocupação. E ainda tem a ameaça do Irã de fechar o Estreito de Hormuz. Isso é muito sério, né? Seríssimo. Fechar o Hormuz seria, um caos para a economia global. Imagina, 20% do petróleo do mundo passa por ali. Nossa. E a falta de inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica só piora, né? Aumenta o risco de proliferação nuclear, a desconfiança. As reações pelo mundo mostram a gravidade. China e Rússia condenando os ataques, Europa pedindo calma. É a fragilidade da governança global exposta. Um quadro bem complexo mesmo. Bom, mudando um pouco de chave, mas ainda olhando para o futuro, tecnologia. Teve a Campus Party em Brasília esses dias, né? Robôs, programação... Sim, sempre movimentada. E olhando para frente, para 2025, quais são as grandes ondas tecnológicas? A inteligência artificial continua sendo o assunto, né? A gente vai ver mais agentes de IA fazendo tarefas, IA multimodal, que entende texto, imagem, som, tudo junto. E, claro, a discussão sobre governança da IA fica cada vez mais urgente. Porque junto com o avanço vem o risco, né? Exatamente. Ameaças de cibersegurança usando a própria IA. Mas tem outras coisas importantes também. Criptografia pós-quântica, para proteger a gente da computação quântica que vem aí,
e a busca por uma computação mais eficiente em termos de energia mais sustentável. É muita inovação, mas muito desafio junto. Segurança, ética. Na mesma proporção, sem dúvida. E para fechar nosso giro, um pouco de cultura e sociedade. O que está rolando? Vi notícias de futebol, mercado agitado, Fabrício Bruno, Felipe Melo, até previsões de videntes. Haha, sempre tem. Mas é interessante ver essa mistura, né? Teve casamento de celebridade, Giovanna Lancelotti lá no Cristo Redentor. Vi também. E gente famosa falando sobre parar de fumar usando a visibilidade para isso. Pois é, essa dualidade das celebridades. São entretenimento, mas também abraçam causas. E tivemos eventos grandes, festivais como Castro, Black Pride e, claro, a Parada do Orgulho LGBTQIA+, em São Paulo, no dia 21. Que é sempre um marco importante, né? Importantíssimo. Vai muito além da festa. Tem um peso social, político enorme. Mostra as tensões, mas também os avanços da sociedade. E até nas tendências de eventos, buscando mais experiência, mais propósito. E nas startups de entretenimento, muitas usando IA, a gente vê como tudo está conectado. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, o que fica é essa sensação de um mundo totalmente interligado, né? Uma crise lá no Oriente Médio mexe com a política aqui, com a economia global. Exato. O Brasil, com seus desafios econômicos internos enormes. A tecnologia voando, cheia de promessas e perigos. E a cultura refletindo e também empurrando a sociedade. Sim, e talvez fique uma reflexão para a gente levar, sabe? Com tanta coisa urgente pipocando toda hora, a geopolítica, a economia do mês, será que a gente consegue dar a devida atenção para aquelas mudanças mais lentas, mas que talvez sejam até mais profundas? Tipo a governança da inteligência artificial que a gente falou, a segurança pós-quântica, ou mesmo essas transformações culturais que vêm de movimentos sociais, de novas tecnologias, como a gente equilibra o olhar para o que é urgente hoje com a preparação para o que vai definir o nosso futuro lá na frente? É uma ótima pergunta para a gente pensar. Bom, agradecemos muito a companhia de todos neste Se Liga de hoje. Esperamos que essa análise tenha sido útil, tenha trazido aí algumas ideias. A gente se encontra no próximo programa para mais um resumo e análise das notícias que importam. Até lá!